Vídeo aula de História, Segunda Guerra Mundial. Queria pedir a você que compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho e também assine no nosso canal. Só assim você estará nos ajudando a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Segunda Guerra Mundial. No final de 1939, teve início a Segunda Grande Guerra Mundial. O maior conflito armado da história da humanidade. Seu saldo foi a morte de milhões de pessoas, entre civis e militares, além de outros milhões de feridos, órfãos e refugiados. Já no fim da guerra, bombas atômicas foram lançadas sobre as populações de duas cidades. Aqui surge uma pergunta. O que teria levado os governos de diversos países a se lançarem nessa guerra, nesse grande conflito? Vamos aos antecedentes da guerra. O caminho para a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de um conjunto de confrontos bélicos que envolveu cerca de 58 países e várias regiões do planeta entre os anos de 1939 a 1945. As principais batalhas foram travadas na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Durante o conflito formaram-se dois blocos ou alianças entre as potências beligerantes. Potências do eixo, formada pela Alemanha, Itália e Japão. Potências aliadas, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, além da China, em menor escala, e da Espanha, da França, invadida e dominada pelos alemães durante quase todo o conflito. Segundo historiadores, a Segunda Guerra Mundial produziu números assustadores de brutalidade, numa escala nunca antes registrada. Vejam só, cerca de 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados. Por isso, conforme escreveu o historiador Marc Ferro, 50 anos depois do fim da Guerra Mundial, as sociedades ainda sob o choque de um conflito que as feriu profundamente. Sem dúvida, o ressentimento das nações se explica pela violência dos combates, pela vastidão dos dramas humanos, pela multiplicidade dos crimes cometidos. Vejamos, pois, quais foram as circunstâncias contribuíram para a eclosão desse conflito mundial, ainda mais trágico e violento. Nesse vídeo eu vou citar um deles, feridas da Primeira Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra foi, em diversos aspectos, o resultado de disputas mal resolvidas desde a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e 1918. Conforme vimos anteriormente, os governos dos países vencedores tinham imposto, por meio do Tratado de Versalhes, duras condições às nações derrotadas, especialmente a Alemanha, considerada a principal responsável pelo conflito, isto é, pela Primeira Guerra Mundial. Muitos alemães sentiram-se humilhados, no momento em que a economia da Alemanha atravessava uma crise grave. Seu principal líder, Adolf Hitler, fez despertar o sentimento de revolta na população. Apelando para o orgulho nacional, ele alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Um dos principais objetivos do seu governo foi desafiar as imposições do Tratado de Versalhes e romper o domínio internacional dos países que pertenciam ao grupo vencedor da Primeira Guerra, especialmente França e Inglaterra. Feridas da Primeira Guerra foi uma das principais motivações para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Vídeo áudio de História, Segunda Guerra Mundial.